Vivemos em uma cultura que nos ensina a buscar incessantemente pelo prazer. Essa cosmovisão chamada de hedonismo possui as suas consequências, pois são atividades e atos relacionados às obras da carne. Por isso precisamos compreender qual é o posicionamento do cristão diante do hedonismo, tanto no ponto de vista intelectual quanto também no ponto de vista comportamental. A paz do Senhor, pessoal. Nesse vídeo eu irei fazer uma exposição de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, e falar sobre o hedonismo, a cultura do prazer. E se esse assunto já te interessa, então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos vídeos que estou publicando nessa playlist. O texto bíblico nos diz o seguinte: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também destes. Deixa eu trazer um rápido contexto aqui. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo era o templo da deusa Diana, em Éfeso, lugar para onde iam muitas pessoas para praticarem as famosas orgias religiosas. As adorações e os cultos religiosos aconteciam através de relações sexuais com as prostitutas culturais. Foi para esta cidade que Paulo foi enviado como missionário. A certa altura, os comerciantes que vendiam lembrancinhas da deusa revoltaram-se, motivados pela diminuição dos seus lucros decorrente à redução das práticas pecaminosas. Visto que Paulo estava revolucionando a cidade ao levar muitas pessoas para Cristo. Esse tipo de conflito sempre existirá quando a cosmovisão do Evangelho for anunciada, pois confronta os valores sociais, impondo um novo padrão comportamental. Em qualquer ambiente, o cristianismo e o hedonismo nunca conviverão pacificamente, como também não há paz entre o espírito e a carne. Paulo inicia o capítulo 3 falando: vocês precisam saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A referência de Paulo aos últimos dias revela um senso de urgência. Os últimos dias começaram após a ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo veio sobre os crentes no Pentecoste. Os últimos dias continuarão até a segunda vinda de Cristo. Nós estamos vivendo dentro dos últimos dias, então por isso devemos aproveitar o tempo que Deus nos dá. Paulo profetiza pelo Espírito Santo que as coisas se tornarão piores à medida em que o fim se aproxima. Os últimos dias serão marcados por um aumento cada vez maior de iniquidade no mundo, um colapso no padrão moral e se multiplicarão os falsos crentes e as falsas igrejas. No Brasil não é difícil ser cristão. Não somos presos por ler uma Bíblia ou por pregar sobre Cristo. Mas a lista descritiva de Paulo sobre o comportamento das pessoas dos últimos dias nos descreve bem a nossa sociedade atual. É por isso que devemos examinar a nossa vida à luz da lista citada por Paulo. Não devemos ceder às pressões da sociedade e devemos resistir ao mal, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus para o seu povo.
Do versículo 2 ao 5, Paulo cita uma lista de aproximadamente 18 pecados que têm a sua raiz no amor próprio, descrevendo com precisão a cultura do prazer. O hedonismo é o jeito de ver a vida em que se prioriza, acima de tudo e sem limites, a satisfação pessoal, defendendo o prazer como o bem supremo. A Bíblia, porém, alerta contra essa armadilha ao dizer que quem ama o prazer acabará na pobreza. Logo, quem ama o prazer terá falta de prazer. Você deve estar se perguntando, mas Alexander quer dizer então que é errado procurar pelo prazer? Não, de forma alguma. O grande problema do hedonismo é divinizar o prazer, transformando o prazer em um Deus que fará de tudo para conseguir aquele objetivo. A vida, porém, ela é cheia de sofrimento. Muitos deles são necessários. Somos criaturas caídas no pecado e precisamos, muitas vezes, sofrer para nos separar dos nossos hábitos errados, das nossas noções erradas e dos nossos ídolos para os quais vivemos, para que o nosso coração seja livre para poder amar a Deus. A busca incontrolável pelo prazer sempre existiu. Desde os primórdios da humanidade, nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, temos a bigamia de Lameque e Esaú, as orgias dos idólatras e as fornicações coletivas dos judeus. E como consequência, o fim de cada um deles não foi bom, pois está escrito que o homem vão cava o mal. A principal consequência do hedonismo é uma vida vazia de significados. O rei Salomão, depois de prometer a si mesmo gozar o prazer, satisfazer as concupiscências dos olhos e realizar os seus desejos mais secretos, olhou para as suas obras e para as suas mãos, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Por fim, Salomão abandonou a sabedoria, tornou-se um idólatra de deuses estranhos pela influência das mulheres que supostamente lhe davam prazeres. A lista de Paulo começa e termina com a referência ao fato de que o amor daquelas pessoas estava sendo depositado no lugar errado, ou seja, eram indivíduos egoístas e avarentos, e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vale a pena a gente destacar aqui uma característica de quem comete abertamente os pecados da lista que Paulo citou. No versículo 5 fala que essas pessoas têm a forma de piedade, mas negam o poder dela. Paulo se refere àqueles que se dizem crentes e apresentam uma santidade, porém não demonstram ser libertos por Deus, libertos do pecado e libertos do egoísmo. Tais pessoas toleram a imoralidade nas igrejas e ensinam que é possível praticar os pecados citados anteriormente e, ao mesmo tempo, serem crentes. Tanto que a forma de piedade refere-se à aparência externa, da mesma forma como se preocupavam os escribas, fariseus e os falsos mestres. Estas pessoas negam o poder da piedade, mas o verdadeiro cristão é aquele que vive de acordo com Romanos capítulo 12, que diz assim: Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, e não vivam conforme o padrão desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É claro que eu não vou ler todo Romanos 12, mas fica de dever de casa para você. Leia Romanos 12, que vale muito a pena. Além disso, a Bíblia diz que os que vivem segundo a carne morrerão, mas
Os que, pelo Espírito, mortificarem as obras do corpo, estes viverão. O bem supremo da vida não é o prazer, mas é desfrutar de uma íntima comunhão com Deus, o que produz uma satisfação total, tanto nessa vida quanto na vindoura. Diante dessa lista descritiva de pecados que enfatiza a busca pelo prazer, o apóstolo Paulo nos deixa uma ordem: fiquem longe destes. Não podemos permitir que tais pessoas influenciem o nosso pensamento e o nosso comportamento. A aparência de forma de piedade inclui ir na igreja, conhecer a doutrina cristã, usar clichês cristãos e seguir as tradições de muitas comunidades cristãs. Tais práticas até podem fazer a pessoa parecer boa, mas se as suas atitudes internas, como o amor e a adoração, estiverem em falta, as aparências externas não terá sentido nenhum. Paulo nos adverte a não sermos enganados pelas pessoas que aparentam ser cristãs. A princípio pode ser difícil distingui-las dos verdadeiros cristãos, mas os seus comportamentos cotidianos as denunciará. As características descritas no capítulo 3, do versículo 2 ao 4, elas são inconfundíveis. Mas é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você, e se você gostou, deixe um gostei para a plataforma ver que esse assunto é relevante. Deixe também o seu comentário com algum versículo que possa complementar essa reflexão para a edificação da fé de quem vai ler aqui os comentários. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.